Era quinta-feira santa. O batalhão, o comandante, os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi aqui, por essas escadas, que Jesus, amarrado, é levado. É aqui que os guardas, subindo por essas escadas, trazem Jesus, que é amarrado, que preso. É seguido de longe pelos discípulos. Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entra com Jesus no pátio e Pedro fica do lado de fora. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a criada que atendia a porta e levou Pedro para dentro. Pedro também entra no pátio. Subindo estas escadas, Jesus estava passando pelos seus últimos momentos. Pedro o seguia com o seu olhar. Aquele Pedro que há pouco tempo atrás tinha cortado a orelha do soldado. Pedro que ainda estava com o seu coração cheio de sentimentos, a mistura de sentimentos do seu mestre que estava preso, do cumprimento da profecia que o próprio Senhor tinha lhe falado. O coração de Pedro que estava medroso. O Pedro que sobe essas escadas é um apóstolo com medo, é um apóstolo triste, é um apóstolo que tinha voltado todo o seu homem velho querendo defender o Senhor no jardim do Getsemane. É o apóstolo que com certeza queria pegar Judas e sacudi-lo e dizer: por quê? Por que você fez isso com o nosso Senhor? Por que você fez isso com o Mestre? Jesus, que sobe por essas escadas para viver os seus últimos momentos. Aqui, neste lugar, nosso Senhor passa a sua última noite. Pedro, que também sobe por aqui, contempla de longe nosso Senhor com um coração cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Será que tudo vai acabar aqui? Será que eu não deixei de ser pescador para seguir este homem e ele vai morrer aqui? A humanidade de Pedro gritava naquele momento, enquanto ele subia por este lugar. E daqui, passo por passo, Pedro sobe essas escadas até chegar ao pátio. O discípulo intrépido que pergunta para o Senhor, o discípulo que sempre estava na frente das conversas e diz: tu és Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias. Pedro que diz: Senhor, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Este Pedro valente, este Pedro guerreiro, este Pedro que tinha deixado uma companhia de pesca, sobe por essas escadas amuado, com medo, confuso. O coração de Pedro era tomado por muitos sentimentos. E é este Pedro que começa a subir essas escadas. Muitas vezes eu e você vivemos como Pedro. Muitas vezes ao longo da nossa vida nós sentimos que o Senhor está longe de nós e nós nos sentimos confusos nos sentimentos. Será que estou certo? E agora como vai ser? Parece que o Senhor está longe, parece que Ele não me escuta. Muitas vezes nas escadas da vida nós também subimos como Pedro, tristes, confusos, com um coração cheio de sentimentos. Muitas vezes como Pedro, que acabou de ver o Senhor ser preso, acabou de ver Judas o beijá-lo, traí-lo,
Nós, como Pedro, muitas vezes deixamos os nossos sentimentos tomarem conta de nós. E muitas vezes nas escadas da vida subimos assim, confusos, abatidos, tristes, desanimados, na verdade sem ter um norte, sem saber o que fazer. É este Pedro que sobe por essas escadas. Assim sou eu e você também, quando subimos no meio da confusão dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós também temos de lidar com as nossas fragilidades, com a nossa humanidade. O homem forte, Pedro, se mostra fraco. O Pedro corajoso se mostra medroso. É a humanidade de Pedro que também está dentro de nós. Horas fortes, ora fraco, ora valente, ora medroso. Nós também, muitas vezes, no barco da nossa vida e da nossa história, somos assim. O importante é que, como Pedro, ele não parou nessa escada. Pedro não parou nos seus sentimentos, mas o olhar de Pedro estava: aonde está o meu Senhor? Aonde o levaram? Eu quero ir até eles, eu quero segui-lo. E Pedro sobe, meio amuado, mas Pedro sobe devagar, ao fim dessas escadas até chegar naquele pátio. E ali vive o seu grande momento. Como Pedro, continuamos a subir as escadas da vida. Continuamos a viver este momento tão profundo. E não podemos viver este momento, irmãos, como qualquer um. Estas pedras, esta escada, são testemunhas do grande momento que nosso Senhor viveu. Elas não falam, mas elas estão aqui, há 2000 anos no mesmo lugar. Elas não mudaram de lugar. Elas sentiram os pés de Jesus que pisavam sobre elas junto com os guardas. Essas pedras ouviram a gritaria dos guardas, essas pedras ouviram Jesus que apanhava, que era flagelado quando subia já aqui estas escadas. Essas pedras ouviram o silêncio de Pedro, o medo de Pedro. Sim, estas pedras são testemunhas do grande momento que nosso Senhor, mas também que Pedro viveu aqui neste lugar, naquela quinta-feira santa. Senhor Jesus, nós queremos pedir a graça de termos a fé que o Senhor teve, porque o Senhor sabia que o Senhor estava apanhando, subindo estas escadas para viver a sua missão, o foco da sua missão, o fim da sua missão. E era a força pela salvação das almas que lhe dava forças para subir aqui. Dai-nos força, Jesus, para passar pelos momentos difíceis. Dai-nos força, Jesus, para pisar firme diante dos sofrimentos, das dificuldades, como o Senhor fez, e subir nas escadas dos sofrimentos da vida. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos da Tua ajuda para que, mesmo amarrados, mesmo sendo puxados pelo mal, pelas dificuldades, pelos problemas, nós não nos cansemos de subir nas escadas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós não queremos parar. E eu te convido, a você que neste momento, com certeza, ou está vivendo como Pedro, ou está vivendo como nosso Senhor, de não parar, mas de subir, de continuar a subir, de não desistir dos seus problemas, do desânimo, da depressão, dos vícios, do câncer, das drogas, do álcool, do adultério. Não, levante, não fique caído, levante e continue. Continue a andar nas escadas da sua vida. Não desista. O Senhor está contigo e Ele não desiste de ti.
chegamos ao pátio onde Pedro se encontra após entrar, como diz a palavra de João. E quando Pedro chega ao pátio, a criada o pergunta: não pertences tu também aos discípulos deste homem? Ele respondeu: não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo porque fazia frio. Estavam se aquecendo e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote, neste momento, interroga Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, aonde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: se falei mal, mostra por que falei mal. Se falei certo, por que me bates? Anás então mandou-o amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá se aquecendo. Disseram-lhe a ele: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo e na mesma hora o galo cantou. Neste lugar, Pedro viveu o seu pior momento como apóstolo. Aqui, ele nega o Senhor 3 vezes. Meu irmão, minha irmã, nós também queremos, assim como Pedro, que depois desta negação sentiu um profundo arrependimento. Nós também queremos aqui nos reconhecer pecadores e pedir perdão. Não queremos mais pecar. Não queremos mais te negar. Não queremos mais te trair. Tende misericórdia de nós, Senhor. Sim, Pedro negou, mas Pedro reconhece o seu pecado e Pedro se levanta. E é assim que nós queremos ser, Senhor. Queremos nos levantar diante das dificuldades. Dai-nos esta oportunidade, Jesus, de viver um arrependimento profundo. Tantas pessoas não vivem este arrependimento e é este arrependimento, Senhor, que nos dá a graça. Por isso nós pedimos a intercessão de São Pedro, que também reconheceu a humilhação, reconheceu as dificuldades, reconheceu o seu grande sofrimento de negar o Mestre. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Pedro, nos ajude. Todas as vezes que o galo canta no nosso inconsciente, tantas vezes Pedro se lembrou do Senhor quando o galo cantou e tantas vezes quando nós pecamos, nós também escutamos a nossa consciência que diz: você está errado, você está pecando. Neste lugar, nós queremos aqui pedir a Tua ajuda, Senhor. Sim, Senhor, nós nos reconhecemos fracos, somos sim infiéis, somos pecadores, mas nós não queremos mais pecar. Você pode, como Pedro, se reconhecer. Não interessa o que você fez, não há pecado sem perdão. Busque o Senhor, busque a reconciliação e recomece. Você tem o direito de recomeçar. Talvez você se sinta como Pedro, a pior pessoa. Talvez você se culpe. Mas agora é o momento de você levantar. O Senhor está aberto da sua misericórdia a fazer com que você também recomece. Do Pedro pecador, do Pedro que nega, ao Pedro apóstolo, ao Pedro I Papa da Igreja. Queremos pedir, Senhor, sobre nós a sua bênção. Que a sua bênção aqui deste lugar alcance a todas as pessoas que neste momento se encontram com sentimento de culpa, com sentimento de autocondenação, com espírito de morte, de suicídio. Que todas elas sejam alcançadas pela tua graça, porque todas as pessoas têm o direito de recomeçar. E não há pecado sem perdão, com arrependimento. Que pela intercessão de São Pedro, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.